Gente, boa noite. Eu acabei colocando algumas pessoas que estão entrando agora, tem outras entrando, estamos com 18 pessoas. Só avisar para o pessoal que está online que a gente tem um chatzinho aqui do lado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem mandar por aqui que depois a gente vai separar as perguntas para que no finalzinho a gente possa comentar um pouquinho sobre elas. Tem mais 5 pessoas entrando nesse exato momento que eu estou admitindo. Então eu vou passar a palavra para você, Tânia. Enquanto isso, eu vou admitindo essas pessoas. Estamos com mais de 20 participantes. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E qualquer dúvida, estou à disposição no chat, tá, gente? Pode enviar as perguntas. Qualquer dúvida técnica com Zoom, alguma coisa que der problema, não tá ouvindo o áudio, o som não tá muito bom, o vídeo, tá? Eu fico à disposição pelo chatzinho. Perfeito, Rui. Vocês me ouvem e veem minha tela bem? Sim, estamos vendo tela, Bem. ouvindo. O pessoal deu joinha aqui agora, tudo certinho. Ah, perfeito. Então, muito obrigada. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso webinar, né? Aqui já novamente compondo aí mais um compartilhamento de conhecimento aí do nosso projeto da Trilha do Conhecimento. Esse, inclusive, é um webinar que eu estou, assim, com uma satisfação muito grande de fazer, porque normalmente nós falamos todos os meses sobre macroeconomia e sobre mercados específicos aos nossos clientes, e esse aqui nós quisemos trazer um pouquinho aqui do nosso conhecimento, olhando mais para um pouco de conceito, tá, pessoal? Olhando aí para as oportunidades no gerenciamento de categorias. Aqui a gente vai trazer, então, hoje um pouquinho diferente, né, do que a gente fala de mercados normalmente, nós vamos trazer aqui um pouquinho mais de conceito, justamente com o objetivo de dar um parâmetro, né, trazer ferramentas aqui para vocês. Então, é um volume um pouquinho de conceito, mas nós vamos tentar trazer assim o mais dentro da realidade possível, né? A gente começa falando um pouquinho de conceito e depois entra um pouco mais na realidade aí de uma situação mais corriqueira. Tá bom? Bom, só alguns avisos bem rápidos. Esse webinar está sendo gravado e esse material, tanto a gravação quanto o material, será disponibilizado para vocês dentro do link da campanha que a gente tem dos nossos webinars. Comigo aqui, então, me apresentando, meu nome é Tânia Gofredo, sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers. Comigo hoje aqui, com muita alegria, muita satisfação, nós vamos ter o Gabriel Aleixo. Gabriel vai ser um mediador nosso. Gabriel é o nosso head da área de Business Development. Ele tem um conhecimento, uma bagagem muito importante, bem bacana mesmo na área de supply chain. Então, Gabriel, obrigada, viu? Seja muitíssimo bem-vindo para fazer as suas considerações em momentos que você achar que seja necessário. Muito Obrigado a obrigada. você, Tânia. Vai ser um prazer de participar aí desse webinar. Perfeito. Obrigada. Bom, uma outra coisa, pessoal, como disse o Rui, vocês vão colocando as dúvidas de vocês até para uma situação mais produtiva de tempo, para que a gente responda mais para o final desse webinar, né? Para a gente ganhar um pouco mais de tempo e poder passar todo o conteúdo para vocês. Bom, a nossa agenda aqui, então, áreas de compras e sua importância, para aquecer um pouquinho, né? Por que é tão importante nós conhecermos ferramentas? Porque cada vez mais, né, as áreas de compras estão tomando uma importância cada vez mais estratégica para dentro da empresa. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência de mercado nas áreas de compras, né? Então, aí já entrando no tema mesmo, falar um pouquinho do cenário macroeconômico e já entrando nas ferramentas. Então, o item anterior eu vou dar uma explanação mais conceitual e depois a gente já vai falar um pouquinho do cenário macroeconômico, alguns exemplos, né, de como que a gente pode fazer uma leitura
né, do cenário e transformar isso numa informação boa para as nossas decisões. E já vou trazer também ferramentas de inteligência de mercado que eu acho que ajuda bastante vocês. E por último, um case hipotético, é bem hipotético mesmo, nós não vamos fazer uma citação de uma categoria específica, é um case hipotético, mas ele vai ficar bem claro aí qual que é a principal mensagem que a gente quer passar para vocês. Bom, então começando aqui, esquentando um pouquinho aqui, a importância das áreas de compras, né? E nós temos, né, a GP Cost Drivers fez uma pesquisa no ano de 2023, falando, né, justamente para mostrar essa importância das áreas de compras, né, sendo cada vez mais reconhecida como uma força estratégica dentro das organizações. Foi feita uma pesquisa para entender um pouquinho esses insights, né? Quais foram as dificuldades, né, que os CPOs, né, os Chief Procurement e Operations encontraram ao longo de 2023. Então, foram analisadas, foi feita uma pesquisa com 100 CPOs, claro que dentro do mercado norte-americano e canadense, com empresas de faturamento de até $1 bi, né? E essa pesquisa disse o seguinte, né? Quais foram os principais desafios para a evolução das negociações nos últimos anos? Então, foi elencado aqui desafios como cadeia de suprimentos, né, e transformação digital, que é de fato assuntos muito comuns, né, muito comuns e cada vez mais dentro da nossa realidade, cada vez mais realista dentro das áreas de compras. Então, a grande dificuldade aqui foi gerenciar essa cadeia de suprimentos e aqui, né, abrindo um parênteses, nós vivenciamos nos últimos 3 anos momentos muito complicados com a pandemia, logo na sequência uma guerra Rússia-Ucrânia, onde são mercados muito importantes, principalmente para petróleo, para trigo, para fertilizantes, que ali a gente tem falado isso muito nos nossos webinars aqui. Então, administrar essa cadeia de suprimentos, né, nós vimos preços explodindo, então, onde a gente poderia encontrar alguma oportunidade ali, né? Então, é importante a gente avaliar isso. E a transformação digital, né, como um recurso importante para o dia a dia, né, para que se ganhe mais produtividade. E dentro dessa pesquisa também foi perguntado qual o foco desses CPOs para os próximos 12 meses. Então, 41%, que foi a grande parte das respostas, eles vão focar na mitigação dos riscos de inflação, né, pessoal? Todo mundo com muito medo, né, do que aconteceu nos últimos 3 anos. Então, a mitigação dos riscos de inflação e pensem, olha, se a gente está falando de uma pesquisa no mercado norte-americano e canadense, que normalmente não vivencia índices de inflação elevados, isso foi realmente um choque muito grande para eles, né? Então, eu acredito até que o mercado brasileiro consiga até administrar um pouco melhor isso, mas é também um grande risco para o mercado, para todos os mercados, né? 39% também vai focar na implementação de tecnologia ou transformação, e 36% na entrega da economia final, ou seja, né, quais são os ganhos, vão focar bastante aí nesses ganhos a partir, aliás, para os próximos 12 meses, que está acontecendo agora em 2024. Então, aqui foi para aquecer um pouquinho, e para finalizar essa parte, entender um pouquinho por que nós quisemos fazer esse webinar de gerenciamento de categorias, né? Aí já é uma pesquisa interna aqui brasileira, feita pelo CIEC, né, o Centro Internacional de Estudos em Compras aqui da USP, né, nós temos lá dentro, né, da qual eu faço parte, uma COP, que nós chamamos COP de Inteligência em Compras, e nós internamente fizemos uma pesquisa para identificar o estágio de maturidade que as áreas de compras se encontram, né, e nós percebemos aqui que, basicamente, isso foi o ano passado, né? Nós percebemos aqui que, basicamente, 41,7% se encontra no estágio 1 e estágio 2, né? E os outros 41,7% se encontram aqui no estágio 3. E quais foram os temas que foram identificados como menor maturidade dentro dessa pesquisa? Foram esses 4 temas: entender melhor matriz estratégica de CrowdGeek, análise de mercado,
dados mestres saneados e análise de custos. Então, foram esses os temas que nós encontramos menor maturidade nessa pesquisa. E hoje, então, nós resolvemos focar, então, aqui nesse webinar, mostrando um pouquinho sobre análise de mercado. Então, esse vai ser o foco de discussão aqui nesse nosso fórum, tá? Bom, começando, então, aqui, a gente tem aqui um fluxo que nós chamamos aqui de Strategic Sourcing e a importância dele, onde, se nós olharmos de trás para frente, né, se a gente começar daqui, o que para nós é importante, né? Fazer um acompanhamento e uma medição dos nossos resultados. Porque, voltando, se a nossa área de estratégia, desculpa, de compra cada vez mais estratégica, nós temos que medir resultados, nós somos cobrados por isso, né? Então, ainda olhando um pouquinho de trás para frente, para que a gente tenha negociações bem-sucedidas, nós temos aí algumas coisas importantes a serem feitas, né? E aqui, olhando para cá agora, desse nosso outro lado do fluxo, nós temos aqui a importância de ter dados muito fortes, né? Aí, conhecimento de volumes, especificações da categoria que nós estamos negociando, preços históricos também dessa categoria, né? Então, você consegue, a partir daí, ter uma visibilidade maior daquilo que você negocia, né, ali no seu dia a dia. Um outro pilar importante, que está logo abaixo, é você entender bem também o lado do seu fornecedor, né? Então, entender o teu momento, entender aquilo que você negocia, né, a sua realidade, e entender do outro lado o teu fornecedor também. Então, quando você une isso, né, você cria aqui, na verdade, uma confiança, né? Então, você cria uma confiança aqui, e isso é criado a partir do quê? De rigor de dados, objetividade, né? A partir daí, você então consegue, quando necessário, criar RFPs, né, que eu acho que são até, é um termo aí bem conhecido pelas áreas de compras, com muito mais credibilidade, tá? Então, é a junção, né? Então, voltando, se eu sou cobrado como uma área estratégica, medindo mais resultados, eu tenho que ter boas negociações. Para isso, eu tenho que ter uma base muito importante que começa aqui, né? Dados, informações bastante relevantes, entendimento profundo do meu fornecedor e criar essa parceria, e essa parceria cada vez mais forte na minha relação para eu poder atingir esse meu objetivo. Inclusive, nesse slide, se o Gabriel se sentir à vontade de fazer algum comentário, Sim, Gabriel, com fica à vontade, certeza. por favor. Eu queria trazer um case muito bacana lá de 2008, 2009, naquela crise. Eu estava comprando insumos, ligas, né, numa grande indústria. E naquele ano o mercado despencou em termos de preço. Só que se a gente fosse aumentar o volume de compras, mesmo numa boa condição comercial, eu estaria aumentando os níveis de estoque, né, necessitando mais capital de giro. E nem sempre é uma equação simples, né, que exige muito alinhamento com as usinas, com as operações, com os clientes internos, né? Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo o movimento correto pelo mercado, parece óbvio, mas a gente pode gerar um impacto negativo, porque em determinado momento o dinheiro custa muito, né? Então acho que essa matriz ela é interessante porque ela fala muito do stakeholder buy-in. O que é o stakeholder buy-in? É a gente vender a ideia para o nosso cliente interno, ele comprar, né? Porque quando a gente fala de uma gestão de categorias, tem um traço é, que é diferente do strategic sourcing, porque a gestão de categorias ela possui uma vida muito mais longa do que o strategic sourcing, né? O strategic sourcing é um processo que tem início, meio e fim, né? E a gestão de categorias é um processo recorrente. Então, aí a gente vai ter que estabelecer uma relação contínua de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento de parceria com os nossos clientes internos. Então, essa é a principal mensagem que eu trago e, obviamente, ao longo da apresentação,
eu vou trazendo aí outras pontuações. Ótimo, perfeito, Gabriel, que eu acho que se encaixa bem aqui, né? Quando a gente fala desse entendimento mesmo, né? Não só da tua realidade, mas da realidade do teu fornecedor também, né? Perfeito. Exato. Bom, aqui agora, pessoal, vou entrar um pouquinho em alguns conceitos, né, do que é inteligência de mercado nas áreas de compras. Então, só para ir a gente pontuando. Então, a gente viu ali a importância das áreas de compras, isso mostrado em pesquisas. Nós vimos os níveis de maturidade, né, que essas empresas se colocam e quais são as suas grandes dificuldades. O Gabriel aqui explicou muito bem, né, sobre a importância de você ter essa parceria, né, conhecer a tua realidade, conhecer a realidade do fornecedor também. E aqui, como nós escolhemos para esse webinar falar de inteligência de mercado nas áreas de compras, então eu vou trazer aqui um pouquinho, bem rapidamente, de conceitos, tá? E eu começo falando aqui do que é uma inteligência de mercado, né? Ele nada mais é do que um processo sistemático contínuo, né? De coleta, e aqui eu estou falando de inteligência de mercado como um todo, tá bom, pessoal? Então, esse conceito a gente pode usar, inclusive, para quem está do outro lado da mesa, né? Porque o conceito de inteligência de mercado, ele você usa ali para as áreas comerciais, para tentar identificar ali oportunidades com clientes, e nós aqui usamos inteligência de mercado, os conceitos, para identificar oportunidades com os nossos fornecedores. Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter um processo sistemático, né? Então, assim, se tem uma categoria que é muito estratégica para mim, eu preciso olhar para ela como uma menina dos meus olhos, sabe? Ela é ela é a minha grande preocupação. Então, para isso, eu preciso conhecê-la profundamente. Então, é importante que eu tenha um processo sistemático e contínuo de coleta, armazenamento, análise e disseminação dessa informação, para justamente eu poder subsidiar esse processo decisório. É muito legal que eu também diga isso aqui para vocês, pessoal, que é assim, olhando para o conceito, a análise de mercado, ela não necessariamente vai decidir, mas ela vai subsidiar para esse processo decisório, porque muitas vezes a mudança, a decisão de uma estratégia não está só na mão do comprador, né? Está na mão do comprador e às vezes é uma matéria-prima tão estratégica que sobe para outros níveis, mas você, como um comprador estratégico, você precisa estar bastante guarnecido de informações para poder subsidiar essa decisão. Essa decisão pode estar na sua mão, mas também pode estar na mão de outras pessoas, da qual você vai ajudar nessa decisão. Então, o primeiro passo aqui é você identificar essa necessidade da análise. É uma análise que eu preciso de fato fazer? É uma categoria estratégica importante para mim? É, então já é a primeira resposta que eu tenho que dar. Qual o segundo passo? Eu identificar a necessidade do dado e da informação. Então, se eu já identifiquei que a necessidade existe, eu preciso identificar, então, a necessidade do dado e da informação. O terceiro passo, eu vou coletar, eu vou armazenar esse dado e essa informação. E o quarto passo, eu vou analisar esse dado, essa informação. Porque quando você tem esse ciclo, você consegue, então, suportar, né, e subsidiar esse processo decisório da organização. Então, aqui o objetivo do webinar é ajudar vocês a irem, a irem organizando esse pensamento. Porque quando nós estamos lá no dia a dia, nós somos tomados por tanta coisa acontecendo, e eu sei que não é um processo simples, né? Tem uma questão cultural, tem uma questão de treinamento de pessoas, mas aqui o objetivo do webinar é sair um pouco dessa caixa para a gente começar a aprender a organizar um pouco mais esse nosso dia a dia. Bom, para isso, já que eu defini o problema, então supondo que eu já tenha lá a minha estratégia, desculpa, a minha categoria estratégica, o que eu preciso saber sobre ela? Né? E o que eu preciso fazer para solucionar esse problema? E aqui vai umas dicas, né, de uma lista de perguntas que você pode fazer. Então, aqui é só alguns exemplos, né? Que decisões que eu tomo regularmente sobre essa minha categoria? Né? Do que eu preciso, né? O que eu preciso saber para tomar essas decisões?
E quais fontes ou recursos que eu utilizo para me manter informado? Eu busco fontes externas, fontes internas, porque a decisão, ela precisa ter esses dois recursos, tanto entender muito profundamente o que eu estou negociando, quais são as minhas condições internas da empresa, qual que é o meu posicionamento nesse mercado, e entender também o que está acontecendo lá fora, que não tenho poder sobre isso. Então, o que eu tenho poder, que são as minhas informações, e o que eu não tenho poder. Então, quais fontes ou recursos eu uso? Eu uso alguma tecnologia, eu uso alguma consultoria, eu uso alguma plataforma, enfim. Quais são as fontes que realmente vão me manter informado? Uma rede de, de pessoas que falam do mesmo assunto, né? Que estudos especiais que eu preciso periodicamente? Se não o tempo todo, mas de tempos em tempos para me atualizar. E qual a periodicidade necessária para que eu esteja bem informado? Então, aqui são só dicas para vocês avaliarem isso no dia a dia de vocês, porque, de novo, é um grande desafio nós estruturarmos uma inteligência, um gerenciamento de uma categoria. Então, a gente precisa sair ali do nosso dia a dia e começar a pensar um pouquinho com esse olhar que eu estou sugerindo para vocês aqui. Bom, com isso, então, já que eu falei tanto de dados e informações, dados, notícias e tendências, né, são insumos muito importantes para isso. Então, e de novo, que fontes que eu estou buscando? Essas fontes me trazem dados importantes ou não, ou confiáveis? Hoje nós sabemos que um dos pontos mais estratégicos que as empresas têm é a confiança no dado da qual ela está realizando a sua análise, né? Então, eu tenho parceiros que me dão dados confiáveis, ou mesmo internamente na empresa, o dado que está me sendo dado internamente sobre aquela categoria, pela minha área técnica, enfim, seja o que for, é confiável. As notícias que eu estou acompanhando são confiáveis, né? E as tendências, né? Tendências que eu falo, olha, projeção de preço, e essa projeção está baseada em quê? Qual que é o fundamento que me baseia, né, essa projeção? Então, assim, já que eu estou falando de dados, né, de identificação de necessidades, armazenamento de dados, informações, então eu preciso pensar muito bem sobre isso. Nesse caso aqui, assim, só para contemplar, refletir um pouquinho aqui, né? Na era digital, então, a gente encontra aí uma grande disponibilidade desses dados que, sem um filtro ou verificação, eles podem levar a decisões equivocadas. Então, você tem aqui em cima, né, uma transversal ali. Você tem a informação, o raciocínio e a sua decisão. Se eu tenho uma informação errada, um raciocínio errado sobre aquilo, provavelmente eu vou ter uma decisão errada. Se eu tenho, em paralelo a isso, uma informação errada, mas o meu raciocínio está correto, possivelmente eu vou tomar uma decisão errada. O que que eu estou dizendo aqui? Muitas vezes eu digo assim, não, eu já sei como funciona esse mercado. Eu já trabalho há muitos anos com isso e sei muito bem como isso funciona. Só que eu sou tão confiante no meu raciocínio que vem uma informação, eu não sou capaz, às vezes, de avaliar se aquilo está certo ou está errado, mas eu só me baseio no meu raciocínio. Então, possivelmente, você pode tomar uma decisão errada. Uma informação correta, mas um raciocínio errado. Não, eu tenho uma boa base de informações, de dados, são corretos, super confiáveis, mas eu não consigo fazer uma boa interpretação sobre isso, possivelmente eu vou tomar uma decisão errada também. E por último aqui, quando eu tenho, então, uma base boa de informações, eu tenho um raciocínio correto sobre aquilo que eu estou analisando, ou seja, eu me aprofundei naquilo, então possivelmente eu vou tomar uma decisão correta. E quando a gente fala provável, porque nós sabemos que toda decisão, ela tem um risco, ela sempre tem o risco de ser a correta ou não. E esse tipo de análise, ele vai diminuir, ele vai mitigar o risco de uma decisão errada, tá? Agora, se eu não tiver preparado para isso, provavelmente a minha decisão vai ser errada. Significa dizer que eu tendo tudo isso, vou tomar melhor decisão? Não, eu tenho sempre o risco de uma decisão errada, mas eu vou estar mitigando e diminuindo esse risco.
Ou seja, falando um pouquinho até bem rapidamente da GP Cost Drivers, né? A informação que a gente fornece, a nossa principal missão aqui é justamente garantir a confiabilidade desses dados. Para isso, a gente utiliza métodos estatísticos ajustados aos dados e uso de soluções para suportar nessa tomada de decisão. Então, não vou entrar aqui na plataforma de forma alguma, mas é só para exemplificar tudo isso que eu disse. Então, a nossa plataforma, a gente aqui tem como incumbência, como responsabilidade, como missão, trazer as informações corretas, dignas, né? Ou seja, reais, não fake news, é, é, tanto o dado quanto as projeções. Então, nós sempre fazemos com embasamento no conhecimento estatístico e de fundamento econômico daquilo que a gente está falando quando a gente fala de uma projeção para vocês. Bom, e isso então, pessoal, para finalizar essa parte de dados, se vocês quiserem montar uma estrutura exclusiva de vocês, né, que é extremamente importante no dia a dia de vocês, então vai aqui umas dicas para vocês fazerem algo com bastante confiabilidade, né? Quando você classifica, por exemplo, um indicador, você tem que entender se aquele indicador é um índice de preços ou ele é o próprio preço. Tá? Porque ambos são chamados de indicadores. Então, quando eu estou acompanhando o índice ou o preço de uma categoria, do que eu estou falando? Né? Eu tô vinculando o meu contrato de reajuste a um índice, que muitas vezes não é o melhor índice, então, para isso, eu preciso me aprofundar nesse índice, ou eu estou vinculando isso a um preço. Então, é importante que a gente classifique isso na hora que você vai estruturar a sua área de inteligência. As fontes, como eu já disse, né, dados, instituições públicas, entidades empresariais ou outras fontes que você confie. Então, muitas vezes eu vou pagar por uma assinatura, entender se essa fonte é de fato uma fonte já reconhecida no mercado, como que ela se situa. E os critérios para a inclusão desses dados, então, ou seja, credibilidade da fonte, avaliação da metodologia, o que que eu estou dizendo aqui? Vou pegar um exemplo prático. Quando eu falo do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que é um indicador muito reconhecido no mercado, que é calculado pelo IBGE. Então, ali eu conheço, tem uma transparência na metodologia daquilo. Tá? Aí significa que aquele indicador ele é confiável, muito confiável, mas significa que ele é o melhor para a minha categoria? Não necessariamente. Por isso que é importante entender a fundo essa categoria, né? Do que de fato ela compõe. Outra coisa, se eu estou montando a minha área de inteligência, ter disponibilidade do dado, a periodicidade, a regularidade. Então, se é uma categoria que eu tenho que mensalmente reavaliar, então eu preciso ter dados mensais para eu poder estar sempre bem atualizado, né? E sempre um histórico de pelo menos 24 meses daquele dado. Por quê? O histórico ele fala muito, porque se você pega um determinado preço, um indicador que vai representar essa categoria, se ele não tem uma frequência, ele pode ali sinalizar algum problema na metodologia daquele índice ou mesmo daquele preço da fonte que você está pegando. Então, analisar o histórico é sempre importante também. A identificação do dado, né, aí falando um pouco da gente, a gente sempre faz um trabalho conjunto com as áreas de análise de mercado e análise de pesquisa interna nossa, e a gente também sempre olha muito para a demanda do cliente, tá? Então, assim, aqui são só dicas para vocês acompanharem esses dados, se vocês estão realmente bastante aptos, né, ou bastante ávidos aí para estruturar uma área de inteligência de mercado. Na Tânia, sequência eu aqui, queria só oi, fazer um rápido claro, comentário por complementar, favor. de que os compradores eles precisam aprofundar cada vez mais o seu entendimento das categorias, né? Conhecendo tanto o mercado fornecedor quanto a aplicação dos produtos e serviços, né? Porque esse conhecimento de mercado e de aplicação vai fazer com que compras saiba buscar os indicadores apropriados, né? E Uhum. criar os modelos ali de cost breakdown. Então, acho que é um trabalho aí de duas vias, né? De olhar
sim, indicadores de mercado, mas também buscar esse conhecimento que muitas vezes está dentro das organizações, né? Sim, muito bem colocado, Gabriel. Isso mesmo. Porque é só assim que você consegue definir um, um índice, é só assim que você consegue definir uma estratégia, né? Porque muitas vezes você tem uma referência equivocada, né? Então, quando você aprofunda naquele mercado, daquilo que você está negociando, você consegue com certeza tomar decisões muito mais acertadas, né? Que foi o que a gente falou. Informação correta, raciocínio correto, uma possível decisão correta também. Perfeito. Exato. Aí, pessoal, aqui falando um pouquinho, então, sobre as projeções, já que nós falamos lá, que é importante a gente acompanhar o dado, para que a gente também possa acompanhar a projeção, porque aqui, quando a gente vai falar de uma negociação, a gente às vezes olha um pouco o histórico, né? Aliás, um pouco não, a grande parte das áreas de compras olham o histórico, porque os contratos muitas vezes são revisitados, olhando um pouquinho do histórico, mas é entender também o futuro, né? As projeções de dados aí. Então, aqui duas dicas para vocês, se vocês querem estruturar isso para dentro da categoria que vocês estão negociando. São dois pilares aqui. De um lado, você tem modelos econométricos e estatísticos, que são muito importantes, que a gente chama de análise quantitativa. E do outro lado aqui, que eles se conversam muito fortemente, são os fundamentos econômicos que a gente chama de análise qualitativa, tá? Então, aqui você vai absorver conhecimento ou ter junto com você pessoas que tenham, que façam uma boa interpretação de estatística e de modelos econométricos. Tá? Hoje em dia, você tem muito acesso a esses recursos, né? A área de tecnologia fornece muito, às vezes, muitas vezes, online mesmo, você pode recorrer a cursos ou a materiais que podem te dar um pouco desse conhecimento, né? E aqui é o que a gente chama da análise qualitativa, que são aqueles dados de acompanhar exatamente aquele mercado. Então, só voltando aqui, quando a gente fala de modelos econométricos, a gente está falando de técnicas estatísticas, né? Que você vai explorar, analisar, interpretar esses dados econômicos, baseado em quê? Em padrões, né? Como que esse meu preço se comporta? Ele tem uma padronização? Ele tem uma sazonalidade, né? Qual que é exatamente essa tendência, né? Baseada nesse padrão. Então, se eu sei que esse preço, né? Acho que o mercado de commodities agrícolas, ele é um exemplo muito bom disso. Então, eu sei que determinado momento do ano é melhor para eu negociar, porque eu vou estar lá num período fora de safra, né? Então, tem padrões, né? Então, conhecer um pouco mais a fundo esses padrões do mercado que você está negociando, para você olhar um pouquinho para a tendência de preços. Então, é uma dica aqui. E as relações causais que você vê aí nessas variáveis. Então, um exemplo, olha, se o preço do petróleo está subindo, isso tem algum impacto para resinas? Então, quais são as relações causais que eu tenho entre essas variáveis econômicas? Se o PIB sobe, a minha matéria-prima mostra ao histórico que o preço da minha matéria-prima sobe porque tem um aumento forte de demanda num determinado período do ano. Que aí eu estou avaliando tanto relação causal como padrão, né? Desse lado aqui, que são os fundamentos, que é o que vai validar exatamente esse modelo econométrico. Então, aí eu olho para cá, olha, a oferta, a demanda desse meu produto, a capacidade instalada desse meu produto. Então, assim, eu estou com uma ociosidade na indústria ou não? O histórico de preços, né? Então, por exemplo, eu negocio o mercado de madeira. Eu consigo identificar a capacidade instalada desse mercado de madeira? Então, ele está com um mercado ocioso. Então, logo, eu imagino que eu tenha muita condição de negociação, porque eu não estou na minha capacidade quase que 100%. Então, te abre uma possibilidade de uma negociação, e não só isso, ele vai te mostrar se o padrão aqui da tendência de preço está compatível. Então, a capacidade instalada está muito elevada, né? E o meu preço está subindo, então faz sentido. Porque se ele tivesse com uma ociosidade alta e uma tendência de preço
é, se elevando, ele não estaria mostrando uma realidade. Então, esses dados qualitativos acabam sempre validando esses meus dados quantitativos. Então, essa é uma forma também de você avaliar dados, né? Então, lá, fechando aqui esse capítulo, nós falamos, então, da importância do dado, da disseminação, né? Da coleta, armazenamento desse dado, nós falamos da importância da credibilidade desse dado e nós falamos também olhando um pouco ele para o futuro. Então, eu preciso ter essa informação para o presente, mas olhando um pouco também para o futuro. E, de novo, eu tenho condições de estruturar a minha área de inteligência de mercado com uma equipe que vai conseguir responder a essas perguntas. Se num momento inicial eu não tenho, qual tipo de parceiro que eu posso buscar no mercado que vá me ajudar com essa minha necessidade, né? Sempre lembrando que eu sou o grande guardião dessa categoria. Eu que vou dizer exatamente qual que é a necessidade para a empresa, e aí eu vou me respaldar de toda essa, vamos dizer assim, todo esse conjunto de informações para eu poder me manter o mais atualizado possível. Olhando um pouquinho agora para cenário macroeconômico, né, e ferramentas de inteligência, agora já entrando um pouquinho mais no modus operandi aí, do que acontece aí nesse mercado. Então, aqui eu gosto muito de começar com esse slide, onde, né, as áreas de compras versus gestão, do que as áreas de compras de fato têm gestão, né? Então, as áreas de compras conseguem negociar, está na mão dela, né? O comprador, né? Está na mão dele a negociação, está na mão dele a homologação de novos fornecedores, está na mão dele desenvolver novos fornecedores também, está na mão dele acompanhar essa entrega de bens e serviços que ele comprou, que ele adquiriu. Está na mão dele acompanhar o balanço financeiro desse fornecedor, né? A estruturação da composição de custos também está na mão dele, porque quando ele tem uma boa relação com o fornecedor, e mesmo que ele não tenha, mas ele conhece profundamente, como disse o Gabriel, a categoria que ele está analisando, que ele está negociando, ele consegue estruturar uma boa composição de custos, que é uma ferramenta importantíssima, a gente vai mostrar aqui. Enfim, tudo isso aqui está na mão do comprador. Mas o que não está na mão do comprador, né? Aliás, né, assim, na nossa mão aqui. A parte macroeconômica, né? Que é o tema aqui que eu quero falar. Então, assim, não está nas nossas mãos juros domésticos, né? Especialmente juros no Brasil e juros internacionais, e sabemos, né, que numa economia globalizada, especialmente tão tecnológica, esses eventos impactam diretamente a nossa vida aqui. Não é fácil uma vida de comprador, não é mesmo, porque é onde passa, por ele passa tudo isso, então ele tem que estar atento naquilo que ele gerencia e ele é muito cobrado por resultados no dia a dia, e isso daqui ele não tem essa gestão, mas ele tem como fazer um acompanhamento, então não está na mão dele taxa de câmbio, índices de inflação, preços de commodities, né? Que tudo isso vai impactar para ele numa análise de custos e de mercado. Então, esse ponto aqui, que é bastante importante de vocês ficarem bastante atentos, que vai dando para vocês essa condição e vai fortalecendo essa condição de posição estratégica. Aqui, então, por que monitorar esse cenário macroeconômico, né? Justamente para não afastar a empresa do resultado planejado. Quer dizer que você vai acertar? Não, né? Assim, a grande certeza que a gente tem do futuro é saber que a gente vai errar, né? Então, assim, temos que ser bem transparentes com isso. Mas mitigar esses erros, né? Na medida em que eu tenho mais conhecimento, então eu consigo ajudar a empresa a não se afastar desse resultado planejado inicialmente. Diga-se, com outras palavras, o orçamento, né? Aquele querido e bom orçamento que as empresas anualmente fazem, né? Claro que cada uma seguindo o seu critério, mas... E
não afastar desse resultado planejado e com a oportunidade de antecipar ações, né, por intermédio do monitoramento. Então, como eu disse, eu tenho gestão sobre isso? Não tenho, mas eu posso fazer o monitoramento quando eu faço uma leitura correta sobre aquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, eu posso monitorar ritmo de crescimento da economia global e brasileira. Esses indicadores todos aí, eles estão disponíveis junto às consultorias, inclusive hoje com um meio de comunicação tão fortalecido, né, as áreas, os meios de comunicação, e de novo, voltando, aqueles confiáveis, tomem cuidado com isso. Eles estão o tempo todo informando o que está acontecendo com a economia. Essa é a grande vantagem da gente viver numa era tão tecnológica. A gente tem acesso a essa informação. Uma outra coisa, o ritmo de crescimento do setor específico que você é mais afetado. Então, por exemplo, se eu negocio amido de milho, o que eu tenho que acompanhar? Tem que acompanhar a safra de milho, né? Porque o milho vai ser a principal matéria-prima dessa minha categoria. Tenho que acompanhar a safra, eu tenho que acompanhar a safra, produtividade, demanda, níveis de exportação, né? Aqui, falando, né, por exemplo, o que está acontecendo agora, infelizmente, né, com o nosso querido Rio Grande do Sul, nós temos lá várias, vamos dizer assim, vários segmentos, né, que estão sendo devastados. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de trigo, por exemplo. Então, esse já seria uma fonte de mapeamento para mim daqui para frente. Se eu sou um produtor, se eu sou um comprador de uma matéria-prima relacionada a trigo, já é algo que eu preciso acompanhar muito de perto o que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, a Argentina, que é um grande fornecedor de trigo para o Brasil também. Então, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo com essa safra argentina. Desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Você tem um impacto nos custos das matérias-primas, né? Aqui. E as vantagens ou desvantagens com o movimento cambial, né, pessoal? O Brasil, como é um país altamente dependente de muita importação, principalmente no setor de químicos, né? Infelizmente, a nossa indústria ela está ficando cada vez mais dependente das importações. Então, a taxa cambial aqui, além de eu acompanhar preço internacional, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo com o câmbio. Né? Então, assim, o governo falou por exemplo, que ele está com um déficit de conta de volume cambial. O que isso tem a ver comigo? Quando eu faço uma boa leitura desse cenário macro, eu deduzo que isso vai ter um reflexo sobre a taxa de câmbio. Então, se tem uma queda forte de volume de entrada de capital estrangeiro no Brasil, significa que eu tenho uma tendência a subir a taxa cambial, né? O preço aí da moeda estrangeira. Então, qual o impacto disso para mim? Vai ter impacto nas minhas importações. Então, eu preciso estar atento. Então, aqui, como a gente está falando, por que monitorar o cenário macroeconômico, eu estou dando um exemplo, que eu trago aqui, inclusive, nesse slide, alguns exemplos disso, que é muito que a gente está vivenciando hoje. É só um dos indicadores que eu acho importante, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu correlacionei índice de commodities, que é a nossa linha laranja, versus taxa de juros nos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui, a gente teve, no momento em que Estados Unidos começou a subir juros, nós já começamos a ter uma queda, né? Então, aqui, olha, uma queda nesse preço de commodity. Por quê? Tem vários fatores, mas para ser bem simplista, quando começa a subir juros, significa que a gente vai ter uma expectativa de demanda mais baixa. Se eu tenho uma demanda mais baixa e olhando para o mercado hoje, atual, onde passada a pandemia, né, especialmente de um ano e meio para cá, que as cadeias produtivas estão todas ok, é óbvio que eu vou ter uma expectativa de demanda mais baixa versus produção sendo mantida, eu tendo a ter um preço mais em queda, que foi o que a gente viu acontecendo aqui. Aqui vai uma dica. Se vocês olharem esse gráfico hoje, que já está mais atualizado, a gente já vai ver uma reversão dessa curva. A gente já vai ver essa curva de preço começando a subir. E por quê? Porque está ficando cada vez mais forte essa ideia de que os juros nos Estados Unidos vão começar a baixar. A gente ainda não sabe quando, mas isso
está tendo uma pressão forte para que esses juros comecem a baixar. Juros começando a baixar sinaliza talvez um aumento de demanda. Tanto que as projeções de PIB têm melhorado muito em relação ao que a gente falava no final do ano passado. E eu, como comprador, e eu com isso? Ah, eu tenho o que com isso? Eu tenho que entender que, dependendo da matéria-prima que eu estou negociando, eu posso sim, esse ano, começar a ter um pouco de pressão de preços aqui no meu dia a dia. Então, essa é uma forma de monitorar esse indicador macroeconômico. Um outro exemplo, aqui eu só estou trazendo alguns exemplos, tá, pessoal? Não dá para falar de todos aqui. Um outro exemplo já olha para o mercado doméstico brasileiro. Esse é um indicador que a CNI divulga, né? Que é o indicador aqui, essa minha linha laranja, é o índice de capacidade instalada, aquilo que eu falei lá no começo, e que está aqui no meu eixo direito. Então, aqui eu tenho uma capacidade instalada até razoavelmente ok, até lá, quando tinha esse gráfico lá em junho de 23. Eu já tenho ele mais atualizado, mas eu trouxe aqui um exemplo justamente para mostrar o que aconteceu em 23, tá? Então, nós víamos lá que a capacidade instalada geral, aqui é Brasil, mas se eu quiser segmentar, é possível também. Ela estava com uma capacidade, assim, uma ociosidade razoavelmente grande, que condiz com esse aumento de estoques que a gente vê na linha roxa aqui, que também é um indicador da CNI. Tanto que isso está compatível com essa queda de preços de commodities. Então, isso não só afetou o mundo, como afetou o Brasil também. Então, esse é um outro indicador que é interessante para mim, como área de inteligência em compras, né? Para que eu possa acompanhar. Um outro indicador que eu achei interessante foi justamente esse. Eu peguei os estoques, que é essa minha linha laranjinha, eu repeti aqui, mas especificamente do setor de resinas e elastômeros. Tá? Então, o que que eu vi aqui? Ao longo de 22 e 23, esses estoques altos, né? Desculpa, pessoal, eu acabei só falando, mas quando eu estou com esses estoques acima da linha dos 50, significa que esses estoques estão acima do que foi planejado, ou seja, eles estão mais altos do que o mercado planejou. Por isso que faz sentido você ter compatível com essa queda de preços que a gente viu ao longo de final de 22 e ao longo de 23. Então, esse mesmo raciocínio serve aqui para esse meu gráfico de estoques de materiais plásticos. Então, eu vi ele aqui oscilando, aqui dentro desse patamar, mais para cima do que para baixo, ou seja, ele sobrando mais do que diminuindo. E a gente comparou isso com preços. Esse IPP é índice de preços ao produtor, que foi onde a gente viu esses preços caindo fortemente. Então, assim, eles se conversam. Então, é importante que eu acompanhe esse mercado com esse nível de detalhe. E por último, aqui, de novo, eu pego meus estoques, só que aqui tem uma coisa diferente, por isso que eu quis trazer para vocês, né? Aqui, de novo, a minha linha laranja são os estoques, só que aqui eu peguei estoques da indústria de máquinas e equipamentos, ou seja, estoque subindo, ou seja, uma demanda razoavelmente desaquecida, só que o preço também subindo, diferente das resinas. E aqui, o que que a gente atribuiu? Que aí entra mais um indicador macroeconômico importante, taxa de juros. Porque esse setor de máquinas e equipamentos, ele responde muito com a questão dos juros, porque geralmente são setores que são de capital intensivo, então, dependendo do patamar da taxa, ele sente muito isso no seu preço. Então, aqui ele fez já um efeito contrário. Ele tem um estoque subindo, mas ele também tem preço subindo, né? Então, o que deveria ter sido o contrário, né? Se fosse seguir na mesma lógica aqui, que é o que grande parte do mercado segue. Mas aqui nós estamos ainda com um patamar de juros muito alto. Aí entra um outro dado macroeconômico, que são juros, na minha análise como comprador. Então, aqui, pessoal, é mais uma boa leitura desse cenário macro, alguns exemplos que está ali no meu dia a dia, até nas minhas negociações de dia a dia.
Mas eu tenho algumas ferramentas para olhar para a minha categoria de forma um pouco mais estratégica, né? Mas é importante que eu acompanhe esse dia a dia na parte macroeconômica para que eu consiga antecipar o máximo possível de resultados e de ações que vai impactar em resultados mais positivos. Então, quando eu faço o orçamento, eu tenho que ter uma boa leitura de tudo isso para poder fazer também um bom orçamento. Tânia, Entrando um uma pouquinho. pergunta, Oi, pode. trazendo Faz favor, aqui, Gabriel. trazendo aqui para a nossa realidade de hoje, seria correto a gente imaginar que as enchentes do sul podem interromper o cenário de corte de taxas de juros no Brasil esse ano? É muito boa pergunta, Gabriel. Na nossa avaliação, nesse momento, nós achamos que o cenário internacional ainda é o que vai ser maior definidor para isso. Ele ainda vai continuar se sobrepondo ao que está acontecendo internamente, né? Porque essa taxa de juros, normalmente, ela está muito correlacionada à remuneração de títulos públicos, né, do governo, muito relacionado à dívida pública. Então, o governo, para obter, né, suprir a sua necessidade de dívida, ele lança títulos no mercado para poder obter esse recurso, né, para poder garantir a sua, vamos dizer assim, a sua dívida, né, o fechamento da dívida ali, e para isso ele remunera. E normalmente ele remunera muito baseado nos juros internacionais. Então, por isso que, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, ele vai ter um impacto dentro da nossa atividade econômica, do ponto de vista de preços e de fornecimento, que, inclusive, nós estamos preparando um relatório exclusivo sobre esse desastre, né, tão doloroso que a gente está vivendo. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um cliente nosso do Sul e realmente, assim, é muito doloroso tudo isso. Então, nós acreditamos que esse impacto ele vai ser, num primeiro momento, muito mais voltado para a atividade econômica mesmo e de mercados específicos, como a gente já levantou aqui, mercados importantes como a parte de bovinos, suínos, frangos, a parte de agricultura, trigo, tem na parte de máquinas e equipamentos também, ali, a parte de móveis, né, madeira. Então, nós acreditamos que isso vai ter um impacto do ponto de vista da atividade econômica, fornecimento versus preços, que a gente ainda não conseguiu avaliar qual o impacto para esses mercados. A gente vai precisar esperar um pouquinho mais, mas eu acredito que vai ser muito mais voltado nesse sentido do que propriamente nas decisões de política de juros no Brasil, que Perfeito. estão muito mais relacionados ao mercado internacional. Bom, aqui então, já falando um pouquinho de ferramentas, pessoal, vamos já entrando aqui na parte de ferramentas. Então, assim, sobre o cenário macroeconômico, é importante no dia a dia o comprador seguir, acompanhar esses indicadores para poder prever futuras ações, né? Com alguns exemplos que eu trouxe. E aqui já falando um pouquinho mais de ferramentas, né? As ferramentas hoje que a gente tem aqui, que contribuem muito na utilização, organização e avaliação dessas informações coletadas. Então, se nós lá falamos da importância das informações, do da sua credibilidade, né? Então, se nós falamos disso, então nós precisamos, então, agora saber como usar, né? Em que ferramentas eu posso usar essas informações que eu coleto, né? Visando justamente ter essas análises mais consistentes aí no curto, médio e longo prazo. Então, uma das primeiras ferramentas que é muito conhecida, né, e que, assim, precisa muito ser conhecida mais profundamente pelos profissionais das áreas de compras, é a matriz estratégica de Kraujik, né, que é uma ferramenta que deve ser construída como um primeiro passo para a definição dessas categorias, como eu vinha falando, né, quando você já tem uma categoria estratégica, você vai se aprofundar
Para eu entender que categoria estratégica é essa, eu tenho um passo anterior que é definir essa minha matriz, é definir essa categoria por meio da matriz estratégica de Kraujic, tá? E um Então, comentário também, ela, Tânia, assim, claro, desculpa te cortar, assim, mas o Kraujic, ele vai ajudar aham, demais no conhecimento das categorias, né? exato. E conhecimento também da aplicação, dos materiais, também dos serviços. Então, é uma ferramenta fantástica para que a gente tenha esse aprofundamento interno. Exato, exato. Até vou mostrar aqui um exemplo, tá, pessoal? E, assim, um conceito, na verdade, e depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre ela. Por o curto, médio e longo prazo, ferramentas aí utilizadas para compreensão mais aprofundada da categoria, a gente usa muito as 5 forças de Porter e a análise SWOT, tá? Que eu também vou falar um pouquinho delas aqui. E no curto prazo, especificamente, a gente gosta muito de usar o cost breakdown dessa categoria, né? Como eu já falei anteriormente. Até para eu construir esse cost breakdown, eu preciso, por isso que eu chamei aqui em cima de 5 forças de Porter na SWOT como curto, médio e longo prazo, porque até para eu poder construir um cost breakdown eficaz, eu preciso conhecer esse mercado, como disse o Gabriel, né? Então, volto, exemplo, se eu faço negociação de amido de milho, tá, esse amido de milho, qual o mercado que seria mais importante para mim? Fica parecendo um pouco óbvio, mas é que tem categorias muito mais complexas, então eu preciso me aprofundar nesse mercado, que eu posso usar as 5 forças de Porter para poder até definir essa minha categoria, desculpa, esse meu cost breakdown da categoria. Então, essa é uma ferramenta muito utilizada para acompanhamento de dados e informações para essas boas práticas, que está ali muito no nosso dia a dia. Então, eu E chamo ela de só curto um... prazo. Uhum, Pode falar, uhum. Gabriel, fique à Não, vontade. desculpa, Tânia, novamente, assim, mas acho que um ponto importante é que o Kraujic também, ele vai direcionar a prioridade da construção dos modelos de cost breakdown. Então, por exemplo, eu vou focar num primeiro momento nas categorias estratégicas e críticas, né? Não vou Exato. começar construindo cost breakdown para as categorias alavancáveis, né, e essenciais, né? Não faz sentido. Então, essa interdependência que a gente tem do cost breakdown com o Kraujic é muito importante e ela precisa ser considerada sempre. Perfeito. Muito boa colocação, Gabriel, que é o que eu até trago aqui, um pouco desse conceito da Kraujic, tá? Aqui, pessoal, até mesmo de eu falar sobre ela, eu gostaria já de imediato recomendar para vocês a leitura, para aprofundar nesse entendimento do conceito, que ela se chama Kraujic, porque ela foi construída por Peter Kraujic, e é um conceito, né, que já é desenvolvido e ele é tão forte, assim como as 5 forças de Porter, né, que é de Porter, são conceitos tão fortes que eles são muito, assim, eles são muito utilizados até hoje no mercado, porque eles sempre apresentaram, sempre que foram usados, eles sempre apresentaram resultados muito significativos nas decisões de quem os utilizou. Então, aqui, de imediato, eu já recomendo, porque aqui o que eu fiz é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Para ficar bem, vamos dizer assim, mais didático, porque ele, dentro desse artigo, ele vai no detalhe, que é assim, é uma delícia você ler esse artigo, porque você vai aprofundar, você vai abrir um mundo para você. Então, assim, recomendo muito a leitura desse artigo do Peter Kraujic, que foi o idealizador da matriz estratégica de Kraujic. Então, e de novo, sendo bem simplista aqui para vocês, ele diz, né, o seguinte, que você tem aqui no eixo X, você define uma complexidade do mercado fornecedor. Então, aqui entra a análise de oligopólio, qual que é a complexidade desse mercado que fornece esses produtos para mim. Então, eu vou colocar aqui uma série de dúvidas, né? Qual a complexidade que você, comprador, possivelmente vivencia no seu dia a dia? Versus o impacto que está aqui no meu eixo X na empresa. Tá? Então, quando eu consigo trazer as minhas categorias e colocá-las dentro dessa matriz estratégica, eu consigo perceber onde que eu vou focar para aprofundar no gerenciamento dessa categoria.
Então, eu vou lá, vou fazer uma análise, aqui dentro vai entrar custo, né? Vai entrar preço, vai entrar dificuldade que você tem na obtenção dessa categoria. Enfim, tem uma série de avaliações que você faz para colocar essas suas negociações, né? Essas suas categorias dentro dessa matriz. Então, quando você coloca uma categoria que ela tenha um baixo, né? Aqui é de baixo para alto, aqui de baixo para alto, que ela tenha uma baixa complexidade do mercado fornecedor, e ela também tem um baixo impacto na empresa, nós definimos e classificamos isso como categorias não críticas. Então, tem um impacto baixo, uma complexidade baixa. Aqui, normalmente, são aqueles produtos, né, que são muito comuns, que aqui eu arrisco a dizer, até não sei se o Gabriel pode me ajudar nisso, arrisco a dizer que são aqueles até que você pode usar da tecnologia para ganhar tempo, né, que não Sim, demanda de tanta, vamos dizer assim, de tanta estratégia para negociação. Então, são o que sim, nós chamamos sim. aqui É dos o não famoso ali, críticos. a curva C, o tail spend, né, que abrange ali material de escritório, Uhum. itens Material de de higiene e limpeza, limpeza, depende, se for o material, fixadores, né? É, que não exige tanta complexidade na sua negociação, né? exatamente. Aqui, desse lado, né, ainda olhando aqui nessa parte de baixo, cujo impacto da empresa é baixo, só que a complexidade do mercado fornecedor é alto, é onde a gente chama dos gargalos, né? Então, aqui, possivelmente, você vai ter muito mais, vamos dizer assim, muito mais trabalho para fazer uma negociação, né? Então, aqui já começa assim, você não tem um impacto direto, às vezes, lá nos seus gastos, mas você tem uma dificuldade para adquirir que pode, de repente, parar uma fábrica. Né? Então, são produtos, são matérias-primas ou categorias que realmente têm um gargalo aí do ponto de vista do mercado fornecedor. Então, já são categorias que você já começa a avaliar essa possibilidade de uma possível inteligência sobre ela. Aqui desse lado são as categorias, né, que já tem um impacto alto para a empresa, só que ele tem uma complexidade baixa do mercado fornecedor. E aqui, normalmente, são aquelas categorias que você tem um custo alto dela, mas que você, do ponto de vista do fornecimento, você consegue com muito mais tranquilidade. Então, aqui eu acho que você é, 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 junta a sua energia, foca a sua energia para discutir preço, né? Muito mais do que complexidade de fornecimento. Então, que é o que a gente chama aqui das categorias alavancáveis. E as estratégicas aqui une tanto um impacto alto quanto uma complexidade alta. Então, é onde você cria uma relação muito mais forte com o teu fornecedor aqui, porque você vai negociar categorias estratégicas. Ah, aqui, pessoal, então, quando você tem posse, quando você consegue pegar todo o seu spend, como disse o Gabriel, e colocar dentro dessa matriz, é onde você define onde você vai focar mais a sua energia para desenvolver uma área de inteligência. Não a área, desculpa, para desenvolver a inteligência daquela categoria. Então, o ponto de partida é a matriz estratégica de Kraujik. Por isso que eu gostaria bastante, né, para dar complemento a essa minha apresentação, essa recomendação de leitura. Por isso que eu comecei esse slide falando da leitura. Então, para aprofundar, como eu disse, eu tô fazendo uma análise muito simplista aqui. É mais para apresentar a matriz para vocês e dizer para vocês que o comprador estratégico, ele precisa conhecer profundamente esse conceito. Tá, pessoal? Bom, então, definida aqui, então vamos aqui na nossa lógica. Então, vamos dizer que nós definimos aqui a categoria da qual, para mim, é tão estratégica e tão importante. Então, eu defini lá o ponto que eu quero focar. Tá? Então, eu sou o comprador, eu já defini o que eu quero focar. Aí eu vou usar a primeira ferramenta, que são as 5 forças de Porter. Só falando um pouquinho de conceito, o que as 5 forças de Porter vai me dar, né? Ela vai estudar separadamente quais são as forças atuantes dentro daquele mercado que eu estou negociando a minha categoria.
tá? Então, vamos de novo aqui usar o nosso amido de milho como exemplo, né? Então, essa análise de Porter é uma ferramenta que vai ajudar você a raciocinar e a organizar as suas ideias para entender profundamente esse mercado que você está atuando, né? Então, o conhecimento dessa dinâmica permite, né, reconhecer o papel, né, desse negociador dentro desse mercado, considerando as forças, os riscos e oportunidades que você tem naquela negociação. Então, aqui eu tenho a minha categoria de amido de milho. Então, eu vou primeiro identificar quais são os concorrentes dessa categoria. Então, quem que está dentro desse mercado? Quais são os principais produtores? É um mercado concentrado ou é um mercado pulverizado? O que que ele é? Que é o que a gente chama da primeira força, né? Que é o cenário competitivo, é a rivalidade entre os concorrentes. Então, é um mercado muito concorrente, aliás, concorrencial, ou não? Ele é concentrado, não é concentrado? Aí eu vou para a primeira força aqui em cima, né? Quem são os fornecedores dessa minha categoria? Pessoal, isso é muito interessante, porque isso daqui é muito comum a gente usar em áreas comerciais. Mas aqui, pensem o contrário. Eu sou um comprador de amido de milho, por exemplo, e eu quero conhecer o fornecedor desse meu fornecedor de amido de milho. O que que significa aqui? Qual seria o principal fornecedor desse amido de milho? Seria o produtor de milho, porque vamos elencar só para ficar fácil o entendimento. O milho aqui para mim é o mais importante aqui. Então, eu já conheci quais são os principais produtores de amido de milho, agora eu quero conhecer, que é o que a gente chama lá do Tier 2. Eu quero conhecer a cadeia um pouco antes dele. Eu, como comprador, eu preciso conhecer a cadeia como um todo. E aí, então, quem são eles, né? Eles estão no mercado internacional, é uma análise importante. Há poder de barganha com esses fornecedores, ou seja, esses meus fornecedores aqui, que está produzindo amido de milho, ele tem poder de barganha com esses caras aqui, quando ele compra milho, sendo o milho a principal matéria-prima? Então, é uma análise, é uma reflexão muito importante. Olhando para cá, para essa outra força, quais são os clientes desse mercado de amido de milho? Aqui eu estou aqui, eu sou o cliente, tá? Então, quais são os principais clientes? Quais são os principais setores consumidores? Então, por exemplo, se eu sou um produtor de papel, que eu uso o amido de milho para branquear o meu papel, e tem a indústria alimentícia que usa muito milho para alimentação, né? Para produzir os seus produtos. Será que eu sou mais importante que a indústria alimentícia ou não? Então, eu vou identificar isso daqui com esse raciocínio, pensando aqui. Então, quais são os principais setores consumidores? Há poder de barganha dos compradores, né, com dentro desse mercado? A outra fonte, desculpa, a outra força, novos entrantes, olhando para o meu mercado de amido de milho. Quais são os novos entrantes? Tem uma adição de capacidade instalada prevista aí? Olha, se tem, possivelmente eu vou ter um aumento de oferta, eu posso ter uma queda de preços ao longo do tempo. Então, é importante que eu saiba quais são os novos entrantes, né? Tem uma agressividade na busca de market share? Tem recursos financeiros trazidos para financiar um ramp-up? Enfim, então, todas essas informações eu identifico organizando as minhas ideias, focando no meu amido de milho. E por último, aqui, por último, né, substitutos, eu tenho uma ameaça de substituir esse produto. No caso aqui, quando a gente fala ameaça, quando a gente pensa como um vendedor, mas como eu estou pensando como comprador, se eu tenho um substituto aqui para o amido de milho, nossa, é o melhor dos mundos, porque eu não vou estar dependente só de amido de milho. Numa necessidade, numa crise de oferta ou numa explosão de preços, eu posso pensar numa possibilidade de substituir esse meu produto. Então, as 5 forças de Porter aqui vai te ajudar a avaliar, organizar suas ideias nesse sentido. E por último, aqui, eu não coloco como força, mas é importante a gente cada vez mais avaliar também, quando a gente está analisando esse mercado, olhar para governo. Há legislações tributárias ou instrumentos de política comercial protecionistas que vá interferir nesse mercado que eu estou
negociando, a regulação técnica ou ambiental, né, cada vez mais cresce a questão, ainda mais hoje áreas de compras com ESG. Então, é que eu fui muito fiel aqui às 5 forças de Porter, porque isso foi construído lá na década de 70, mas é um conceito importante, então ele está muito vivo até hoje, mas nos dias de hoje a gente precisa atualizar um pouquinho aqui no nosso dia a dia. Então, eu só não coloco aqui porque eu estaria sendo infiel ao conceito inicial, mas a gente precisa pensar aqui também, né, na regulação principalmente ambiental, dentro daquela categoria que eu estou negociando. Então, essa é a primeira ferramenta que eu utilizo. Aí, o que que eu faço? Para eu poder construir essa ferramenta, eu só trouxe um exemplo aqui, tá, pessoal? Que inclusive esse é um exemplo meu aqui na nossa área de análise de mercado, que eu construí, nós construímos economistas aqui, para ele poder falar de mercado e falar de projeções para vocês, nós temos os nossos dashboards aqui, onde a gente aprofunda em cada mercado. Por um acaso aqui eu estou falando de um dashboard de celulose, papel e embalagens, que eu acompanho aqui o panorama nacional, panorama mundial e comércio exterior. Todas essas informações, aqui dentro tem oferta, tem demanda, é que aqui eu só fiz um print, né? Que não é o caso de eu mostrar aqui para vocês hoje. Eu só fiz um print, mas aqui dentro, para eu ter esse meu dashboard aqui dentro eu tenho oferta, eu tenho demanda, eu tenho capacidade instalada, eu tenho oferta e demanda mundial, eu tenho oferta e demanda nacional, eu tenho volumes de comércio exterior, tudo isso entra dentro. Eu preciso organizar tudo isso para eu poder fazer uma boa, voltando aqui, uma boa análise das 5 forças de Porter. Então, eu só trouxe aqui como um exemplo para vocês, só para vocês saberem que é importante construir isso, tá? Que aí entra a importância lá dos dados, né? A sistematização dos dados que eu falei, a coleta, a sistematização. Então, tudo isso vai me proporcionar, vai me facilitar, não é facilitar, é uma necessidade para eu poder ter a minha análise das 5 forças de Porter, porque depois que eu organizo tudo isso daqui, que eu consigo fazer aquela análise das 5 forças de Porter do meu amido de milho. E aí, o que que eu faço? Eu pego tudo aquilo e jogo dentro de uma análise SWOT. Com certeza vocês também já ouviram falar nesse conceito. Então, a análise SWOT, ela mescla aí o conhecimento que você tem das 5 forças de Porter, né, de um determinado mercado, e também lá do seu dashboard que você construiu, e você consegue, a partir daí, identificar as oportunidades e ameaças que você vai ter para dentro do seu ambiente interno. Por isso que é análise SWOT, são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aqui a gente está falando do cenário, desculpa, do cenário interno. E aqui embaixo nós estamos trazendo o cenário externo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou fazer tentar levar como que a gente raciocina com essas com essa análise SWOT. Então, quando eu olho para dentro da empresa, então, de novo, volto lá no meu amido de milho, né? Qual que é uma força que eu identifico internamente? Por isso que é importante os dados internos também serem muito corretos, né? Serem bem realistas. Então, eu vou fazer uma análise interna daquilo que eu estou negociando. Eu tenho uma vantagem competitiva, né? Deve ser utilizada junto aos fornecedores na força aqui. Então, um exemplo seria o crescimento do setor no mercado marca o posicionamento importante da empresa. Então, assim, eu sou uma empresa que eu tenho um posicionamento importante dentro desse mercado fornecedor de amido de milho, que eu identifiquei, inclusive, lá nas minhas 5 forças de Porter como cliente. Então, eu estou dando só um exemplo do que é uma força. Aqui, a mensagem mais importante é que essa parte de cima aqui, você avalia suas forças e fraquezas diante disso que você está negociando, tá? E qual que seria, o que que é o conceito da fraqueza, né? É um fato que te prejudica a posição do seu comprador frente ao seu fornecedor durante o seu processo de negociação. Então, um exemplo aqui, olha, atrasos de pagamentos, protestos, eu tenho pouca representatividade na carteira do meu fornecedor, também pode ser uma fraqueza minha aqui, tá? E aí, na parte de baixo, como eu falei que a gente vai extrair muita coisa lá das nossas 5 forças de Porter, eu vou
pensar nas oportunidades, né? Então, o que que é uma oportunidade? É uma nova situação do mercado onde o comprador pode se beneficiar. Então, um exemplo aqui, um fornecedor alternativo, com menor prazo de entrega, que eu identifiquei lá nas 5 forças de Porter, que identifiquei no meu dashboard de mercado. Eu tenho uma questão, um diferencial com o fornecedor do custo logístico, eu tenho uma possível substituição de insumos ou matérias-primas, que eu comentei lá, que pode acontecer, né? A gente pode ter um substituto. E o que que seria uma ameaça olhando para o ambiente externo, né? É uma situação limitante, né, da qual o comprador não tem nenhuma ação. Então, um choque de oferta, aí entra cenário macroeconômico. Eu tenho um choque de oferta, vocês percebem, gente, que tudo está se mesclando e fazendo sentido? Eu tenho um choque de oferta com impacto sobre os preços, eu tenho um monopólio, eu tenho custos logísticos, está subindo o preço de petróleo, qual vai ser o reflexo disso? Durante a pandemia, a gente teve um alto custo nos containers, né? Então, assim, o preço subiu demais. Eu tenho que acompanhar isso, porque isso provavelmente pode ser uma ameaça para a categoria que eu estou negociando. Então, vocês percebem que aqui a gente, só em 3 slides, eu já. O cost breakdown, a gente vai falar um pouco dele, mas em 3 slides aqui, a gente já falou da identificação da sua categoria estratégica, nós falamos das 5 forças de Porter que vai te situar, tá te ajudando a raciocinar, e você vai ter aqui agora mesclando o que você aprendeu, o que você identificou lá externamente versus as suas forças e fraquezas aqui, tá? E por último, aqui ainda nesse conceito de ferramenta, eu trouxe o nosso querido Cost Breakdown, que aliás isso daqui foi extraído da nossa plataforma, Cost Drivers. Aqui eu trago até um exemplo de fios e cabos, tá? É um cost breakdown de cabos elétricos aqui, onde a gente sabe que o cobre aqui representa 54% praticamente do custo. Então, vamos lá. Se eu substituísse o meu exemplo de amido de milho lá nas minhas forças de Porter, eu estaria falando lá em cabos elétricos. Então, cabos elétricos, qual que é o fornecedor do cabo elétrico? Qual que seria o principal fornecedor? O fornecedor de cobre. E coincidentemente, né, pessoal, os últimos dias aí a gente vem acompanhando muito esse preço de cobre, aí entra a análise macroeconômica e estratégica. A gente está vendo o preço do cobre subindo bastante por questões lá na China. Nós temos aqui nosso especialista, o Rodrigo, que está acompanhando isso de perto. Então, o cobre aqui, ele representa 53%, o segundo aqui é o PVC, né, que é aquela, o que cobre a fiação. O PVC, por sua vez, que está correlacionado a resinas, está caindo, apesar de que começou também agora, ano passado caiu bastante esse preço, agora começou a recuperar. Enfim, e a gente vê esse resultado, né? Então a gente tem aqui toda a abertura, né, do nosso cost breakdown. Mas vocês percebem, como disse o Gabriel, até para a gente construir esse cost breakdown, a gente precisa conhecer o nosso mercado lá, que a gente construiu a nossa base de dados e nós conseguimos fazer a nossa análise de Porter para a gente poder também construir o nosso cost breakdown aqui. E aí, até esse dado é um dado real, tá, pessoal? Então a gente viu aí, principalmente com a pandemia, esses preços subindo muito, né, que em 21, já em 22 e 23, esses preços caindo, compatível com aquele preço de commodity que a gente viu caindo lá, e a gente tem uma projeção aqui dele começar a se recuperar. A gente já está vendo esse preço subindo aqui no mês de abril aqui, né, abril, maio, a gente ainda está em maio, e a gente espera que isso comece a voltar a se recuperar muito em função de situações específicas que estão acontecendo na Índia, questão de diminuição de produção de cobre, enfim. E não é o caso da gente falar aqui, mas acompanhar depois o webinar de cobre, né, aliás, de metais não ferrosos, que o cobre está lá dentro. Enfim, então aqui, quando você tem esse conhecimento, você consegue compor essa sua, esse cost breakdown. E esse cost breakdown aqui, então vai ser vamos dizer assim, a ferramenta diária quase, né, modo de dizer, mas ali, né, do dia a dia, eu preciso acompanhar esse mercado. Então, ele vai me ajudar onde eu tenho que focar a minha energia para eu fazer uma boa negociação.
Então, essa daqui é uma ferramenta que está no nosso dia a dia e que ela não pode deixar de existir dentro de uma área de inteligência de mercado. E com isso agora, pessoal, a gente já quase indo para o fim, eu trouxe aqui um case hipotético. Eu peço só um pouquinho de atenção aqui, porque eu não quis aqui trazer uma realidade que pode ser que eu não trouxesse alguma coisa, vamos dizer assim, fidedigna com o que de fato possa estar acontecendo, ou eu acabar influenciando aí numa tendência. Então, eu trago um case hipotético, mas vai ficar bastante claro para vocês a principal mensagem desse case, que é usar essas ferramentas que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, eu vou, junto com vocês aqui, avaliar isso, tá? E usando justamente esses conceitos todos falados até aqui. Tá bom, pessoal? Gabriel, antes de eu entrar nesse case, tem algum outro comentário que você queira fazer sobre o que a gente falou até agora? Não, perfeito. Por enquanto, tudo Uhum, ok. Obrigado. tudo ok. Perfeito. Bom, aqui então, pessoal, nesse case, então vamos lá, vamos ler juntos aqui bem rapidamente. A empresa Alfa, né, que atua no setor de papel, tem um contrato há mais de 5 anos com o fornecedor X para compras da categoria beta. Então, aqui eu estou falando da categoria que eu já defini como estratégica, né? Se a gente quiser continuar lá falando sobre fios e cabos, né? Só para ficar uma coisa mais concreta para vocês, mas os dados que eu vou mostrar aqui não é relacionado a esse mercado, tá? É relacionado à categoria beta, que é o nosso hipotético, mas a gente pode ir substituindo aqui para ir ficando mais fácil para vocês entenderem. Então, quando eu falo da categoria, é como se eu estivesse falando da categoria fios e cabos, né? Então, essa empresa Alfa, ela tem ela atua nesse setor de papel, tem um contrato há mais de 5 anos com esse fornecedor para compra dessa categoria, cuja matéria-prima de maior impacto, aqui, como a gente viu lá em fios e cabos, é o cobre. Aqui, esse nosso principal, essa principal matéria-prima chama-se gama, tá? Tá no nosso exemplo hipotético. Então, a empresa Alfa necessita reavaliar as condições atuais de fornecimento dessa categoria beta, tanto em relação a preços como o uso da matéria-prima gama, tá? Já que essa matéria-prima é tão importante para essa categoria que eu estou negociando. Além disso, essa empresa está expandindo as suas unidades Fabris e passará a consumir um volume 3 vezes maior dessa categoria nos próximos anos. Então, esse é um dado importante. Aqui a gente já está olhando para o futuro. Então, por que que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente fala numa ferramenta de cost breakdown, a gente está falando ali do nosso dia a dia, né? Como eu mostrei, acompanhar preço do lado do cobre, acompanhar. Só que eu tenho uma expansão, olha a importância da área de compras aqui, ela tem que estar antenada no planejamento estratégico da empresa, porque a empresa está dizendo que vai expandir essas unidades Fabris e ela vai passar a consumir 3 vezes mais esse volume. Então, pode ser que isso vire uma vantagem para uma decisão mais de médio e longo prazo. Então, diante disso, a área de compras precisa fazer uma análise de possíveis cenários para a tomada de uma decisão. Então, quais são as etapas do ponto de vista da inteligência que devem ser analisadas nessa negociação? Então, vamos lá, pessoal. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui. Aqui. Então, a primeira, a nossa boa, né, matriz de 5 forças de Porter aqui. Então, aqui, o que que eu já estou trazendo? Já estou trazendo dados, porque eu me baseei lá no meu dashboard, né? Então, eu já construí o meu dashboard, que eu trouxe o exemplo aqui de celulose que a gente tem aqui. Então, eu já construí o meu dashboard de cabos, vamos supor que isso fosse fios e cabos elétricos, né? Que é o que a gente está chamando da nossa categoria beta aqui, mas eu estou usando o nome fios e cabos só para ficar mais concreto para vocês. Então, a construção lá, eu levantei todos os dados, oferta, demanda, principais produtores, enfim, já fiz todo aquele meu levantamento e cheguei na primeira força aqui, dizendo o seguinte: olha, identifiquei lá que os 3 principais produtores dominam 80% desse mercado que eu estou negociando. Então, aqui já é uma informação super importante. Então, eu já sei que esse mercado é altamente concentrado, tá? Então, aí eu vou para a minha primeira força aqui do lado esquerdo. Lembrando que aqui é o meu tier, né, 2. É o fornecedor do meu fornecedor. Então, se eu tenho minha categoria beta aqui, que a gente brincou, que pode ser fios e cabos, quem são esses fornecedores? Eu identifiquei lá no meu dashboard que são grandes oligopólios,
né? Ele tem uma força dentro do setor, esses importantes fornecedores, do meu fornecedor, e a formação de preço desses insumos está no mercado internacional. Então, aqui já me acende uma luz amarela. Opa, eu tenho que estar de olho no preço no mercado internacional. Então, não adianta só olhar para o mercado brasileiro, eu tenho que olhar para o mercado lá fora. Então, essa é a primeira conclusão que eu chego a partir daquela construção dos meus dados lá. Do lado direito, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Então, aqui eu tenho também, depois que eu construí meu dashboard, eu também concluí que eu tenho uma base grande pulverizada. Os clientes deste mercado aqui são muitos, eles são muitos, né? O principal cliente desse mercado é o setor alimentício, tá? E eu falei lá no meu problema que eu sou do setor de papel. Tá bom? Então, aqui já me acende uma outra luz amarela. Então, opa, então acho que eu não sou tão importante assim, né? É claro que eu sou importante, mas não tanto quanto o segmento de alimentício que fornece essa categoria beta também para esses mercados, tá bom? Aqui, a minha outra análise que eu fiz a partir lá do meu dashboard é que não tem novos entrantes, apenas via importação. Então, eu cheguei a essa conclusão. Eu analisei esse mercado e já entendi que, pelo menos para os próximos anos, não tem nenhuma nova capacidade divulgada, não estou vendo nada que me mostre que tenham novos entrantes. Porque se tivesse novos entrantes, também é muito bom para quem está negociando, porque você tende a ter uma oferta maior e preços aí menos pressionados, né? E a boa notícia aqui nesse caso é que existe substituto para essa matéria-prima aqui, olha, do fornecedor do meu fornecedor. Então, de novo, se eu estou negociando fios e cabos, o meu fornecedor aqui, o meu principal matéria-prima é cobre, então a minha análise concluiu que eu tenho uma matéria-prima que eu possa substituir. Então, eu posso substituir a minha matéria-prima de gama por uma delta. Eu estou dando um nome fictício aqui. Se eu fosse transformar isso para o mercado de fios e cabos, eu diria que a minha principal matéria-prima aqui é cobre, mas que eu posso substituir um fio e cabo por alumínio, por exemplo, para ficar mais factível para o entendimento. Tá bom, pessoal? Bom, entendi todas essas 5 forças de Porter da minha categoria beta. Eu vou, então, para a minha análise de SWOT, né? Das minhas forças e fraquezas que a gente viu o conceito lá. O que eu identifiquei internamente? Então, eu já fiz a minha análise de 5 forças de Porter, a partir daquela construção dos dados lá de mercado. Agora, eu venho aqui para a minha análise interna de forças e fraquezas. Então, eu entendi internamente que essa categoria beta aqui, eu tenho volume, eu sou uma empresa que eu estou com potencial de crescimento, porque a gente falou que nós vamos abrir novas unidades Fabris, que provavelmente vai precisar mais volume dessa categoria beta. Eu tenho uma marca importante, eu sou uma empresa de uma marca importante, onde todo fornecedor me quer na sua carteira, né? É uma força. Eu tenho também, sou um bom pagador, o meu risco de inadimplência é zero, então, e um possível contrato de médio e longo prazo, já que eu vou aumentar esse potencial de crescimento, né, por meio aí do aumento produtivo que eu vou ter das novas unidades Fabris. Então, tudo isso aqui entra na minha força, eu vou avaliar isso tudo. Quais são as minhas fraquezas aqui? Por enquanto, eu tenho uma perspectiva de melhora de consumo, mas por enquanto eu ainda tenho um consumo muito sazonal. Então, aqui na minha análise, entra como uma fraqueza. E, de novo, eu estou analisando o meu ambiente interno, tá, pessoal? Aí eu tenho também uma pulverização desse consumo. Então, assim, como eu tenho uma sazonalidade, eu tenho uma pulverização. E eu tenho uma baixa previsibilidade de compras. Então, isso para o meu fornecedor é ruim. Então, me põe numa situação de fraqueza aqui, quando eu estou negociando essa minha categoria beta, né? Que no nosso exemplo poderia ser um fios e cabos aí. Quais são as oportunidades depois que eu fiz o meu entendimento dos dados de mercado e minha análise de Porter? Quais são as oportunidades que eu estou percebendo agora do ponto de vista externo? Eu estou vendo uma maior consolidação da demanda, tá? Então, essa demanda vai ter uma consolidação aqui, olhando já para minhas forças. Então, se eu estou crescendo aqui,
e o ambiente externo aqui, ele também está me proporcionando uma possibilidade aí, talvez, de, não novos entrantes, mas uma possibilidade de importação, então eu tenho uma maior consolidação de demanda e eu posso explorar um global sourcing, já que eu estou entendendo que eu tenho como insumo principal um produto no mercado internacional. E quais são as ameaças, de novo, com base na minha análise, quais são as ameaças aqui? Aumento do preço da categoria beta, porque o meu dashboard lá mostrou que estou com uma projeção de preço subindo, então é uma ameaça para mim. O risco de fornecimento em função de uma demanda aquecida, porque também o meu dashboard mostrou. E eu tenho um aumento de poder de barganha desse mercado fornecedor, da categoria beta, porque o setor da empresa alfa não é o mais importante para esse setor. Então, aqui, o meu fornecedor, ele tem muito mais barganha com outros setores do que comigo, porque eu não sou o principal setor dele. Então, por isso que isso se torna uma ameaça. E, por fim, depois que eu analisei tudo isso, eu chego, então, no meu diagnóstico e oportunidade, já chegando no final da nossa apresentação. Então, aqui eu estou analisando. Então, eu consegui construir a minha análise de 5 forças de Porter. Com ela, eu consegui construir a minha matriz SWOT. E agora eu chego no meu diagnóstico. E lembrando o começo da apresentação, não necessariamente você vai decidir, mas você tem que ter condições de dizer para você, ou pode ser você mesmo o decisor, mas você vai ter condições de fornecer essa informação e dar essa recomendação para quem de fato for decidir, principalmente se for uma categoria tão estratégica para a empresa. Então, olhando para tudo isso que nós analisamos, eu cheguei em 3 importantes diagnósticos aqui. Eu cheguei nesses 3 importantes diagnósticos. Eu concluí, já que 80% do mercado é concentrado, eu concluí que 20% desse mercado ele é altamente pulverizado, possibilitando a expansão de uma base de fornecedores. Então, esse é um primeiro diagnóstico que eu chego. Existe uma perspectiva de crescimento, né, de aquecimento dessa demanda, com riscos futuros de abastecimento, porque a gente viu lá na nossa análise de mercado, tá? Então, com isso, dentro desse primeiro diagnóstico que eu defini, por essas análises, eu vou e falo de uma oportunidade, né? Então, qual que é a oportunidade que eu enxergo? Eu vou reavaliar, então, as especificações técnicas da categoria que eu estou analisando, para ver a possibilidade de buscar um outro substituto para ela, ou alguma coisa assim, dentro desse mercado pulverizado de 20%. Então, existe essa possibilidade. E para isso, eu vou fazer uma long list aí, um levantamento de novos fornecedores. Porque se eu não tenho poder de barganha com esses 3, né, com esses mais importantes aí que representam 80%, mas em função daquelas minhas forças, que eu tenho um nome forte no mercado, eu sou um bom pagador, enfim, eu sou vamos dizer assim, eu sou um alvo importante, então com certeza eu vou ter mais poder de barganha nesse mercado aqui, talvez desses 20% desse long list. Um outro diagnóstico que eu cheguei a partir lá do nosso dashboard é que existe uma perspectiva de queda de preços lá da matéria-prima gama, que a gente chamaria aqui do cobre, né? Em reais, em função da queda de preços em dólares. Lembra? Esse mercado é um mercado que está, essa matéria-prima é uma matéria-prima que está relacionada ao mercado internacional. E a minha projeção me mostra que tem uma possível queda. Não é o que está acontecendo agora, que tudo está subindo, mas foi o que aconteceu ano passado, né? Quem pôde aproveitar tirou muita vantagem, porque houve uma queda de preço muito forte no preço dessas commodities, então foi o momento em que a empresa pôde pensar em planejar novas capacidades, expansão, enfim, porque os preços estavam realmente em queda. Então, nesse caso aqui, se eu identifiquei esse diagnóstico, né, eu antecipei, porque eu acompanho isso pela minha inteligência de mercado, eu então, como uma oportunidade, eu de repente posso utilizar o preço dessa matéria-prima gama, já que está em queda, né, do preço no mercado internacional, como indexador de reajuste, e não necessariamente um índice de preço, um IGPM, que vai colocar lá dentro um monte de coisa que não necessariamente é a minha é o meu principal negócio.
E como, por último, um último diagnóstico aqui, que eu identifiquei também, dentro dessa análise que eu fiz, que o preço dessa matéria-prima, apesar de que a gente está num bom momento dessa matéria-prima gama caindo de preço, mas pensando um pouco mais no longo prazo, eu identifiquei também que, ao longo dos últimos anos, a matéria-prima delta, que aqui a gente poderia dizer que é o alumínio, né, trazendo como um novo diagnóstico, ele esteve nos últimos anos em patamares mais baixos que o da matéria-prima principal aqui, que seria o nosso cobre, né? A gente chama aqui de gama, mas seria o nosso cobre. Então, com uma oportunidade de longo prazo, de repente avaliar com a minha área técnica se não é possível substituir essa matéria-prima gama aí, que seria o meu cobre, ou seja, comprar ao invés de cabos elétricos à base de cobre, à base de alumínio. Então, essa é também uma possível decisão que um diagnóstico, uma possível oportunidade que eu daria para o meu gestor ou para quem for que vai tomar uma decisão de uma matéria-prima tão estratégica como essa, né? E com isso, pessoal, eu encerro aqui, entendendo, né, como mensagem mais importante, todos os passos, né? Porque existe sempre assim, um dilema, né? Como que eu posso estruturar uma área de inteligência de mercado? Como que eu posso começar a acompanhar mais de perto, de forma mais estratégica, aquilo que eu estou negociando? Então, aqui eu acho que foram os passos, né? O passo a passo que eu, né, como eu já tenho experiência, já trabalhei dentro na construção das áreas de área de inteligência de mercado de grandes empresas. Então, sempre foram critérios muito relevantes e que no dia a dia trazia não só bons resultados, mas trazia segurança para as empresas tomarem as suas decisões. Então, era um pouco desse conhecimento que eu queria transmitir para vocês aqui. Fico à disposição, quero abrir para o Gabriel, se ele quiser fazer algum comentário, fazer um Tá. fechamento também, fica à vontade, Gabriel. Muito obrigado, Tânia, e parabéns aí pela excelente apresentação. Eu acho que nesse momento todos devem estar se perguntando, enfim, como que eu posso valorizar mais a minha área de compras, né? E o que a Uhum. gente viu aqui é que existe uma necessidade das áreas de compras terem uma conexão maior com o negócio, né? E um passo importante é maior foco nas categorias estratégicas, né? E aí, agregando valor nas categorias estratégicas, negociando bem, mostrando, né, para o C-Level que vocês têm um bom benchmark de custos, eu acho que esse caminho aí está muito bem pavimentado. Então, boa noite a todos e muito sucesso ao longo aí dos próximos meses. É isso aí, Gabriel. E assim, até acrescentando um pouquinho mais, e falando para quem viveu isso na pele, assim, hoje nós somos hoje não, né? Isso já há algum tempo, somente com o avanço da tecnologia, nós somos bombardeados diariamente de muita informação, de muito dados, de muita informação, e cobrados, né? Também por sermos excelência naquilo que fazemos. E muitas vezes a gente é tão bombardeado que a gente não consegue parar para raciocinar como que a gente pode estruturar tudo isso, né? É claro que aqui eu estou pegando um problema específico, né, no meio de tantos outros no mundo empresarial, mas pegando esse problema, essa problemática específica, o grande objetivo aqui do webinar foi contribuir para que vocês saiam daqui com um norte, né? Com base em alguém que já vivenciou isso, tá, pessoal? É claro que cada caso é um caso, mas se eu puder deixar uma mensagem também importante, assim, o dia a dia consome, consome, mas às vezes a gente precisa abortar um pouco, algumas horas do dia, para fazer a diferença, para virar esse jogo. Então, aqui a ideia foi contribuir, como que eu posso dar o meu ponto de partida? Com certeza vocês podem daqui a um tempo ser muito melhores do que isso e falar assim, não, tem muito mais coisas mais legais do que isso. Mas um ponto de partida a gente precisa muitas vezes. Então, esse foi o principal objetivo desse webinar, dar esse ponto de partida para vocês. E fico aqui à disposição, pessoal, para possíveis perguntas. Fiquem à vontade.
Tânia, a gente tem uma pergunta aqui do Israel, é bem interessante porque o foco é material e serviço, tá? O que que ele diz Tá? aqui na pergunta é o seguinte: existe alguma maneira de trazer isso para todo um escopo ou é necessário que seja sempre quebrado por material barra serviço? Ele até deu um exemplo, tá? Então, por exemplo, Uhum, tem a parte ali da paramétrica cost breakdown, né, que você mostrou pra gente. E aí o certo. exemplo dele é, por exemplo, uma obra de um prédio. Que aí a gente tem os Uhum, dois, né? A gente tem tantos materiais como serviço. Então a pergunta sim. dele é possível trazer tudo para um escopo? Ou é sempre necessária, a melhor opção seria sempre separar material, serviço? É, eu vou dar minha opinião, e até se o Gabriel também puder contribuir com isso, eu diria para você, Israel, né? Rui, então Israel. Tá. Correto, foi Israel. Tá. Israel, eu diria para você que eu dividiria essas duas coisas, porque são impactos diferentes. Então, os materiais, e você falou de uma construção de um prédio, é isso, Rui? Um exemplo que o Israel deu? Correto, foi um Então, dos exemplos porque envolve material e serviço, sempre tem os dois juntos. Ele deu exemplo como a construção de um prédio. uma construção de um prédio, ótimo. Então, olha só que legal esse exemplo. Você, eu separaria, né? Aliás, a gente está até vivenciando um pouco isso aqui com o cliente. Você tem ali materiais, e especificamente dentro do. Vamos pegar o seu exemplo, né, de uma construção de um prédio, a gente tem ali muito ferro, muito aço, muita resina também, e que você tem uma dinâmica de mercado. Então, quando você pensa na dinâmica de preço de produtos, de materiais, é um pouco diferente da mão de obra. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos no pico da pandemia preços de materiais subindo fortemente. Esses, por exemplo, ferro e aço, resinas, fortemente. E mão de obra, é, com reajustes, assim, na inflação ali, ainda no começo da pandemia, que ainda a inflação girava ali em torno de 5% e preços explodindo. Agora a gente está vendo o contrário. Tá acontecendo o contrário. A gente está vendo a mão de obra pressionando muito mais esses custos no mercado de construção do que matérias-primas. Porque, como eu disse, matérias-primas o ano passado começou a cair de preço, agora já está até com uma sinalização de subir, mas não naquele patamar que a gente viu na pandemia. Mas ano passado, o que foi um grande problema para o mercado de construção, que foram matérias-primas, deixou de ser, e agora o que virou foi mão de obra. Por quê? A mão de obra, geralmente, ela está vinculada a índices de inflação. E sempre tem, quando você vê reajuste de mão de salários, você sempre coloca um valor acima da inflação. É claro que depende de cada sindicato, mas sempre tem um ganho real. Como a inflação, ela sempre gira, vamos pensar numa situação normal, a inflação sempre gira ali em torno de 4,5%. Em média, numa situação normal de mercado, você teria um reajuste de 6%, tá? Ao passo que lá no meio da pandemia, você chegou a bater quase 50% preço de matéria-prima. Agora virou. Como essa matéria-prima começou a impactar na inflação, a gente começou a ter inflação alta, na casa dos 10%, com mais esse ganho de 2, virou 12, que ainda está refletindo no mercado. Tudo isso para dizer para você o seguinte, que o ideal seria separar sim, tá, Israel? Porque você pode ter mundos diferentes aí numa situação de crise como é o que a gente viveu nos últimos 3 anos. E só um comentário também, Israel, que quando a gente olha para materiais da construção civil, né, a gente tem um vínculo muito forte com o mercado internacional, que aí tem Sim, outros drivers, né? E falando de mão de obra, a gente tem um impacto enorme com relação aos fatores locais e regionais, né? E muitas vezes, assim, numa visão um pouco simplista, o pessoal pode pensar, puxa, mas o país está em crise e o custo da construção civil está lá em cima, né? Porque tem justamente essa combinação de fatores internacionais e nacionais. exato. Muito bem falado, Gabriel. Obrigada. Tem uma outra dúvida aqui que foi bem no começo da apresentação, e quem fez foi a Vanessa. Ela já não está mais aqui online, ela saiu, mas é uma muito específica de um dos slides, tá? Então Tá. eu vou acabar nem fazendo ela, que ela é bem específica, ela não está presente aqui.
Aí eu vou deixar aberto então para o pessoal que está online agora, caso queiram fazer uma pergunta, gente, ou vocês podem fazer pelo chatzinho, ou vocês podem abrir o microfone, tá? O Carlos Medeiros, ele acabou de mandar uma aqui. Sobre análise macroeconômica, como correlacionar de maneira quantitativa o impacto de uma variável na minha categoria? Aí ele deu um exemplo. O exemplo é sempre legal que a Uhum, gente consegue entender bem a pergunta, tá? Então ele colocou uhum, como exemplo o consumo de aço lá no Rio Grande do Sul. Vai cair quase uhum, a zero em maio. Como mensurar uhum. esse impacto? Então, você mensura, Carlos, né, um dos caminhos, né? Primeiro, aí entra naquela análise de mercado que eu te falei, vendo a participação desse produto, dessa commodity, dentro do mercado como um todo, tá? Tanto dentro do mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Então, você consegue, a primeira análise que você faz é esse impacto, né? O quanto no caso do Rio Grande do Sul, né? O quanto a produção gaúcha tem sobre tudo isso. Porque se ela for importante, a gente consegue abrir, né? Assim, acende uma luz amarela, porque com certeza isso vai ter um impacto no preço ao longo aí assim, eu não posso te mensurar prazo, mas ao longo do tempo. Vai ter, porque é uma situação atípica. Então, ele vai sair daquele curso normal que eu falei dos padrões lá, né? Que a gente às vezes acompanha. Ele vai sair, que é o que a gente chama ali de uma situação atípica, então, isso precisa realmente ser avaliado com o que seria um grau máximo, o que seria um teto para esse preço, né? Então, você mensura dessa maneira. Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual que é a participação dessa produção dentro do mercado nacional e mercado mundial. Porque se for muito grande, você tem a opção do mercado mundial via importação. Né? Então, é uma possibilidade disso também. Aliás, o preço aqui internamente acaba também sendo formado olhando para isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Lá no pico da pandemia, nós tivemos uma falta muito grande de aparas. E o mercado de embalagens, que estava muito aquecido, né? Mudança de hábitos, muito delivery, muita coisa, começou a ficar tão aquecido versus a matéria-prima mais importante para essas caixas, que eram as aparas, desaquecida, não tinha oferta. O preço explodiu. Só que aí o mercado descobriu que podia começar a importar, o que não era uma prática comum no Brasil. Eles descobriram o mercado internacional e foi quando a gente viu esse preço de aparas caindo fortemente e ficou com preços baixos até agora, no meio no final do ano passado. Agora está começando a mostrar uma recuperação, porque o mercado brasileiro está começando a melhorar também a demanda. Então, assim, voltando. Primeiro passo é isso, saber a importância daquele mercado para dentro do mercado como um todo, tanto Brasil quanto fora, ver as possibilidades de busca disso, e aí sim você consegue medir um pouco mais. É claro que aí vai depender de algumas calibragens estatísticas, né, que não conseguiria te explicar agora, né, mas conceitualmente é para isso que você deveria olhar no primeiro momento. O Clayton, ele só fez um comentário aqui, ele agradeceu por compartilhar o rico material, excelente condução, parabéns pelo webinar. E o Cleiton. Israel, que é o mesmo Israel que fez a pergunta para a gente sobre a análise de serviço ou produto, né, para a construção do Sim, prédio. Essa pergunta do Carlos é importante, pensando que hoje temos a ArcelorMittal, e Gerdau, tá? Que ele falou os dois é verdade. fornecedores como maiores players do Brasil para aço, sendo que a Gerdau é natural do Rio Grande do Sul. Ele está apenas comentando a pergunta do Carlos, que realmente faz todo sentido. Sim, eu Gente, até oi, quando eu perdão, Tom, respondi para o Carlos pode falar. desculpa, Rui, eu até fui pensando um pouco nisso mesmo,
tá, Carlos? Inclusive, nós, como eu disse no meio da apresentação, nós estamos elaborando um relatório onde a gente vai trazer dados importantes, qual que é a nossa visão de possíveis impactos disso, para poder posicionar o nosso cliente. E aqui, até aproveitando um pouco, né, falando sobre isso, nós, como cost drivers, óbvio que a gente está elaborando esse relatório olhando do ponto de vista negocial, mas eu quero deixar assim bem claro que antes disso, nós estamos bastante solidários do ponto de vista da vida das pessoas, que é muito mais importante, né, do que tudo. É claro que a gente aqui, como empresa, a gente precisa estar junto dos nossos clientes nesse momento, mas a gente valoriza muito as ações que a gente está tendo, olhando para a vida dessas pessoas, que é um momento muito difícil que está acontecendo lá. Gente, qualquer outra dúvida, fiquem à vontade, tanto no chat, como também abrir o microfone para perguntar, tá? Fiquem à É verdade. vontade. Bom, eu acho que a gente vai finalizando por aqui, então. Tânia, Gabriel, obrigado por esse rico conhecimento. A gente passou um pouquinho do horário, mas tá ótimo, porque o pessoal Obrigado a já vocês, foi um participou, ficou prazer. bem Nossa, passamos participativo. bem. Nada. Agora Quando o que eu Passou vi. assunto é bom, a gente não percebe. É assim que é bom. Eu sabia que Queria, acho que a gente ia extrapolar um pouco mesmo, Rui, porque não dava para falar menos desse assunto, sabe? com Tentei certeza. resumir ao máximo, mas não dava para deixar algumas coisas de fora. Com certeza. Eu vou deixar o fechamento com vocês, tá? Então, eu vou passar primeiro para a Tânia e depois o Gabriel. Mas agradecer, Uhum, gente, agradecer o pessoal também que ficou online. Teve algumas pessoas que tiveram que sair por causa do horário, enfim, alguns outros compromissos. sim. Mas bastante gente entrou. Eu fui admitindo várias pessoas durante a apresentação. Foi bem legal, foi bem Uhum. interessante. Ah, que ótimo. Bom, pessoal, da minha parte, então, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença de vocês, para aqueles que ficaram, né, muito além do horário, e dizer que é um prazer muito grande a gente dividir, compartilhar isso com vocês de verdade, de coração, que é o tipo de coisa que a gente gosta muito de fazer. GP Cost Drivers está sempre muito preocupado em trazer o melhor da informação para vocês. E eu costumo dizer que nunca para aqui, né? Nós estamos sempre à disposição. Para os nossos clientes que utilizam a nossa plataforma, tem lá a opçãozinha do ticket, pode mandar ticket para nós, que isso vai com certeza voltar rapidamente. Tem uma pessoa dedicada lá para mandar os assuntos para quem precisa saber, para ajudá-los. Então, fiquem à vontade e eu estou aqui à disposição e muito obrigada. E obrigada, Gabriel, demais por sua participação, me ajudou bastante a clarear mais coisas e ao Rui também. Obrigada, viu, Rui, por mais esse apoio que você me deu. Nos deu, na Muito verdade. obrigado a todos, uma boa noite. E os meus canais aí de comunicação estão à disposição de vocês. Até o próximo webinar. É isso aí. Até mais, gente. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.